Antes de avançar então com o desenvolvimento aqui do aspecto visual do formulário, vamos apenas regressar aqui ao nosso projeto e vamos fazer um commit e criar uma nova branch para este conjunto de alterações que eu aqui fiz. Então o que é que eu vou fazer aqui? Algo muito simples. Vou fazer um git checkout. No checkout vou fazer um "-b" para criar uma nova branch cujo nome vai ser 002. De seguida, eu posso executar aqui o comando, não haveria qualquer problema, mas eu posso concatenar aqui várias funcionalidades. E, tal como eu já tive a ocasião de referir num vídeo anterior, se a primeira parte do comando for executado com sucesso, a segunda vai ser executada e assim sucessivamente. Então, a seguir à criação de uma nova branch, eu vou colocar aqui um git add ponto para adicionar as novas alterações, depois novamente um git commit -m. Para o texto do commit, eu vou aqui usar simplesmente o mesmo nome da branch e vamos ficar então com o nosso git local atualizado. Se eu pressionar agora o return, está feito, temos uma nova branch criada que é o 002 e a partir daqui poderemos avançar com o nosso código. Muito bem, vamos fechar aqui o nosso main layout, ou melhor, eu vou retirar daqui este conteúdo que dizia respeito à parte do nosso layout, para que no layout apareça simplesmente a parte da nossa secção, a nossa home. Aqui, se nós repararmos, e eu não referi no vídeo anterior, já temos também aqui o nome correto do nosso sistema. Vamos trabalhar aqui um layout muito básico para dar resposta ao desafio de termos então aqui o nosso sistema de reclamações a permitir que o cliente possa inserir a sua reclamação. Se olharmos aqui para a nossa base de dados, as complaints têm aqui uma área, uma mensagem, os attachments, temos aqui um status, etc. Obviamente que nós não vamos criar um formulário para todas estas coisas, mas o nosso formulário vai ter que ter o quê? Bom, vamos verificar aqui se nós ficamos aqui com alguma informação. E repara, na nossa memória descritiva, nós dizemos que o formulário terá que ter um campo para indicar o e-mail, outro campo para indicar o nome, que será facultativo, o e-mail vai ser sempre obrigatório, e depois uma área para selecionar a área de reclamação. Ela vai ser um select HTML com várias opções. Eu quero acrescentar, no entanto, depois aqui, que as opções que vão estar disponíveis serão carregadas a partir da base de dados. Okay? Isto é, nós vamos definir quais são as áreas de reclamação, seja da área financeira, da área comercial, da área do produto, etc. Depende muito do serviço que nós quisermos ter. Então, estas opções depois, mais tarde, irão ser carregadas a partir de uma base de dados. Depois vamos ter aqui a área do texto, propriamente dito, onde o cliente vai poder escrever o que quiser. E o upload de fecheiros é facultativo, mas vai lá estar presente. E vamos ter que ter aqui um botão para enviar. Então vamos construir esta informação que aqui está. O que é que tu podes fazer? Basicamente copiar aqui este texto, trazê-lo aqui para o interior da tua home. Aqui o nosso home, vamos deixar ficar a home como sendo a página do nosso formulário, ok? E eu vou criar aqui então o nosso formulário da seguinte forma. Div container, dentro deste container um div.row e dentro do row uma div.call, ok? Então estou a usar aqui o Emmet Abbreviation, aqui vou colocar uma margem top de 5, é apenas para ficar com o aspecto visual mais interessante, e aqui dentro nós vamos ter o nosso formulário. Para eu criar aqui o nosso formulário, eu posso utilizar aqui o form com o post normal do nosso HTML. No entanto, o CodeIgniter tem uma função, um helper, para os formulários. E para isso nós podemos usar aqui a expressão form open. E no form open nós podemos definir aqui qual é a rota que dentro do nosso código vai ser usada para fazer o tratamento da submissão do formulário. No entanto, uma vez que no nosso código, eu vou colocá-lo aqui por baixo, vamos colocar aqui um comentário de HTML e vou colar o código que eu copiei a partir da minha memória descritiva. Como nós vamos ter aqui upload de fecheiros, muita atenção porque o formulário vai ter que ter um método post, mas vai ter que ter um atributo adicional, que é o enctype. O enctype multipart. Repara, eu vou usar o seguinte, vou aqui colocar um form open multipart, ok? O multipart é um método do CodeIgniter, ou uma função do CodeIgniter, e aqui eu vou dizer basicamente qual é a URL, ou neste caso a minha rota, que vai tratar a submissão do formulário. Como é que eu vou fazer isto? Eu vou colocá-la aqui da seguinte forma. Vamos definir aqui uma rota,
Vamos ver aqui qual é o nome da rota que nós vamos dar. Aqui nós vamos ter, então, a entrada para o index. Então eu vou definir aqui uma route, ou neste caso routes, assim desta forma, e vai ser um post, porque é para ali que vai ser submetido o nosso formulário. Então vamos deixar ficar aqui mesmo o submit. Porquê? Esta rota, ou estas duas rotas, são as rotas fundamentais do nosso sistema, pelo menos na perspectiva do cliente. Então vamos ter aqui a submissão do nosso formulário, ok? Então aqui no meu método, ou melhor, no meu controlador main, eu vou ter aqui um public function submit. Ora, neste submit, eu vou agora simplesmente, não vou aceitar o que a inteligência artificial me está a dizer, eu vou fazer aqui a utilização do dump and die. O dump and die é uma função que faz parte de uma package que está dentro do CodeIgniter chamada clint. O clint permite-nos ter aqui este dump and die e dentro deste dump and die eu posso aceitar, por exemplo, esta instrução. Apresenta-me tudo aquilo que foi submetido a partir do formulário. Então significa que aqui nós vamos ter a apresentação do formulário, aqui nós vamos ter a apresentação do que for submetido. Muito bem, vou fechar aqui a minha main layout, já não importa, e vamos tratar aqui esta parte do nosso formulário. Aqui eu já tenho então a rota, que vai ser /submit, poderíamos colocar simplesmente submit, vamos fechar aqui o nosso form open multipart, e aqui nós vamos fechar o nosso formulário. Então para isso vou usar a instrução form _ close. Bom, vamos verificar se o nosso sistema vai ou não apresentar qualquer coisa, ou melhor, não apresentar nada, ou então apresentar um erro. Eu vou aqui refrescar e nós temos um erro. O erro que aqui está a ser apresentado diz o seguinte: chamada para uma função não identificada chamada form open multipart. Porquê que isto acontece? Porque para que eu possa ter acesso à utilização desta função e também já agora do form close, porque nós chegámos lá no erro porque ele parou logo na primeira linha, nós vamos ter que carregar o helper do CodeIgniter para que ele esteja disponível para ser usado dentro dos nossos controladores, nas nossas views, etc. E para fazer isso, a melhor forma de o fazer é ir aqui dentro do app, ir à parte dos controllers e aqui no base controller, que é a classe a partir da qual todos os controladores são instanciados. Repara, eles são uma extensão, eles são herdados. O controlador main é uma extensão do base controller. Então aqui no meu base controller eu posso fazer várias operações, nomeadamente uma delas é carregar o conjunto de helpers que eu quero usar dentro das minhas views. E aqui o helper que eu quero utilizar é o helper chamado form. Okay? Este helper form é um helper do próprio CodeIgniter. Se eu agora regressar aqui e refrescar, já não vou ter o erro. Obviamente que eu ainda não tenho qualquer apresentação do formulário. Vamos então tratar da apresentação do formulário de uma forma muito esquemática. E repara, cá está o texto em baixo, indicando que eu primeiro vou necessitar de um e-mail. Então para isso eu vou dividir tudo isto num div.marginBottom de 3 e aqui dentro vou definir então qual é o primeiro input. Vou aproveitar aqui já que eu coloquei aqui este comentário, porque a inteligência artificial já está a analisar exatamente o que é que eu quero. Ela consegue perceber que eu coloquei aqui um comentário que me vai indicar basicamente que eu quero um e-mail, que eu quero aqui um nome. Se eu tirar daqui inclusive o asterisco, a inteligência artificial estou em crer que vai decidir que este campo é facultativo e vai assumir que o asterisco significa obrigatório. Então repara que se eu agora colocar aqui e deixar a inteligência artificial colocar aqui o código que ela acha que deve ser, eu vou aceitar este código todo e vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Repara que ele colocou o required. Então o required basicamente está a indicar aqui que este campo é de preenchimento obrigatório. Nós vamos agora olhar aqui para o nosso formulário, repara, ele vai apresentar já aqui um espaço para o e-mail bastante grande, não há qualquer problema, e tem ali aquele símbolo do asterisco para indicar que é de preenchimento obrigatório. Vamos deixar que a inteligência artificial nos ajude a fazer o resto do formulário. Eu vou aqui fechar para vermos um bocadinho melhor o código e repara então no seguinte, se eu agora voltar aqui, ele vai me dizer, ok, agora vais querer ter aqui um nome. E repara que eu vou aceitar, vou aqui fechar este meu div, e repara que neste caso em concreto, baseado nesta documentação que aqui está, ele foi atribuir aqui o name, mas já não pôs o required. Ok? Muito interessante. E colocou aqui no label, inclusive, o nome.
Agora, vamos ver o que a inteligência artificial vai fazer com o selecionar a área de reclamação. Obrigatório, eu tenho aqui a indicação de que é um select de HTML com opções. Vamos ver se a inteligência artificial é suficientemente inteligente para nos ajudar neste compasso. E repara, ele criou aqui já um select com várias áreas aqui. Eu vou pura e simplesmente aceitar isto tudo e vou apenas fechar aqui o /div. Então repara que neste momento eu tenho a área de reclamação com o asterisco, como está aqui, a área de reclamação. Ele conseguiu perceber que se trata de um select de HTML com várias opções. Então colocou aqui as várias opções de forma genérica. Se eu agora chegar aqui e refrescar, repara, já tenho a parte do nome e já tenho a área das reclamações aqui, ou as várias áreas que eu quero. Já o informei, eu irei depois carregar as áreas a partir de uma tabela específica para o efeito. Isto é, o administrador do sistema é que vai indicar quais são as diferentes áreas da sua área de negócio em relação às quais o cliente vai poder apresentar a sua reclamação. Certo? Agora, a seguir nós vamos ter aqui uma área de texto que é obrigatória. Vamos ver mais uma vez se a inteligência artificial é suficientemente inteligente para nos ajudar. Repare, eu vou aceitar, colocou uma text area, colocou com um ID, com um name chamado com plain. Fantástico! Para mim está certo e está com required ainda por cima. Vou colocar lá no fundo, vamos aqui fechar o nosso div e finalmente nós vamos ter aqui uma área dos fecheiros, upload de fecheiros, máximo 3, facultativo. Eu não sei se a inteligência artificial vai ser capaz de interpretar. Eu apostaria que sim. Vamos verificar aqui o que é que acontece. Repara, colocou aqui files, colocou aqui ainda por cima multiple, isto é, está-me a dizer que eu posso carregar múltiplos fecheiros no mesmo espaço. Eu não vou querer carregar isto desta forma. Não vou colocar aqui o múltiplo. Eu vou simplesmente fechar aqui, vou fechar aqui o /div, ok? E vamos ter aqui um fecheiro. Neste caso, ele vai ter aqui um ID files, eu vou-lhe chamar files1, e aqui vai fazer parte da coleção de fecheiros. Nós vamos ver se depois conseguimos aqui articular isto da melhor forma. Vamos colocar aqui upload de fecheiros. O upload de fecheiros, para mim, neste caso, eu vou colocá-lo aqui como um label. Pode ser um label aqui no topo, mas aqui dentro eu vou colocar um div.deflex para ter os inputs todos do upload de fecheiros aqui dentro. Eu vou agora colocar aqui 3 vezes, porque eu posso ter 3 inputs. Vamos aqui ver o que é que vai acontecer. Vamos refrescar. Temos aqui então a área para o upload dos fecheiros. Obviamente que não está muito interessante em termos de aspecto visual. Temos aqui a área de inserção do texto. E o que eu vou fazer é simplesmente colocar uma cor de fundo um bocadinho mais escura para nós estarmos aqui a ver isto de uma forma mais clara. Então vamos colocar aqui o seguinte. Nós vamos deixar ficar aqui o container. Vamos aqui ao nosso main layout. E no main layout, aqui na parte do body, eu vou colocar um class e vou colocar aqui uma background dark. Vou colocar também um text white. Então, o meu body vai ser todo escuro. Se eu agora refrescar aqui, repara como já temos aqui o aspecto visual um bocadinho mais fácil de ler. Aqui no upload dos fecheiros, eles estão ainda todos muito encostados. Vamos fazer apenas aqui um ajustamento muito rápido, isto é, dentro da área daqui dos inputs, eu vou adicionar aqui, para além do class com o form control, vou colocar aqui uma margem de 1 à volta de todos eles, para eles ficarem aqui um bocadinho separados uns dos outros. Se eu agora aqui refrescar, repara, temos então aqui o escolher arquivo com o espaço para eu escolher um fecheiro para cada uma destas áreas, ok? Há aqui um desencontro, poderemos fazer isto também de uma outra forma, que é aqui no deflex, colocarmos algumas informações que nos permitem dizer que vai ser um flex row, e no flex row vamos ter aqui um justify between, ok? Ou neste caso vamos colocar aqui o justify content, content between e um gap de 1. Vamos ver se eu acertei aqui na parte do código. Se eu agora refrescar, cá está. Temos a mesma separação, poderemos colocar aqui um gap de 3, mas como temos aqui o between, ele vai colocar apenas o gap aqui entre estes elementos, ok? Mantendo aqui o alinhamento vertical. Muito bem, falta apenas colocar aqui o botão, ele vai ser capaz de entender isto. Repara, Submit Button, enviar.
Se eu agora refrescar aqui, temos aqui o enviar. Obviamente que este não é o layout ideal, nós depois vamos fazer aqui algumas integrações que são importantes. Nomeadamente, vamos impedir, ou usar uma técnica para impedir que o formulário seja submetido com um ataque XSS, um cross-site scripting, por exemplo, utilizando para isso, por exemplo, o sistema de reCAPTCHA, por exemplo, da Google. Eu vou-te mostrar como é que nós facilmente conseguimos incluir tudo isto aqui dentro.